Deus não precisa do teu louvor. Fala para o irmão, Deus não precisa do teu louvor. Ou vocês acham que Ele, sendo Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, precisa que alguém diga que Ele é bom? Que alguém diga, você é maravilhoso, ó Deus. Não, Ele não precisa disso, gente. Nós louvamos a Deus porque isso é um ato de fé de quem acredita que Deus tem coisas boas para nós. Que Deus tem coisas boas para nós. E se você ainda não acredita que Deus tem coisas boas para nós, hoje Jesus vai tocar teu coração para você saber disso. Levanta a sua mão e fala, eu sei, Senhor, que Tu tem coisas boas para a minha vida. E eu quero recebê-las, Senhor. E se o diabo tem impedido de que as coisas boas que você tem para a minha vida não cheguem até mim, eu clamo o Teu nome, Senhor, e peço que tudo que impede que as coisas boas cheguem na minha vida seja retirado. Vai-te embora, Satanás, em nome de Jesus. Todos os teus tropeços, todas as suas armadilhas, toda a sua voz enferrujada, toda a sua capa de destruição, todo o seu fogo devorador, toda a sua maldade contra nós, todo o teu ataque para a nossa saúde, vai embora, Satanás, em nome de Jesus, porque nós queremos as coisas boas do Senhor e louvamos o Senhor por isso. Eu digo sempre isso, faz tempo que eu não tenho dito, mas muitos já ouviram, que a nossa oração, ela cria um circuito, uma malha poderosa. Imagine essas redes da inteligência artificial, essas redes que você vê nas redes sociais, que atingem milhões de pessoas, os trends, como eles falam, não é? Vocês já imaginaram que essas orações se unindo e Deus recebendo todas, como diz o Apocalipse, o incenso da oração dos santos chegando até o Pai, e aí ele diz, Deus vai agir vendo os seus santos e os seus mártires em oração. Já imaginou a força disso? Então nesse momento eu quero que você reze por todas as pessoas que estão aqui, por todos que estão nos acompanhando, por todos aqueles que já passaram por esse grupo de oração, e são milhares deles. Eu até incluo todos aqueles que já me ouviram pregando em tantos lugares do mundo, do Brasil, estádios, que agora, Senhor, estas orações venham fazer com que bênçãos aconteçam. Senhor, que haja uma unidade da oração. Senhor, eu estou vendo aqui homens e mulheres, crianças, pessoas que estão aqui porque Te amam ou porque vieram pedir uma bênção. Senhor, que ninguém saia daqui de mão vazia. Que o Teu poder agora alcance cada um. Que a Tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre cada pessoa, sobre cada coração. O Teu Espírito, Senhor, possa agir e cobrir-nos agora com a Sua proteção. Ele que é Deus, junto com o Pai, junto com o Filho. Espírito Santo, age agora. Age, Espírito Santo. E vai removendo também toda a incredulidade que ainda existe em nós. Vai movendo também, Senhor, a nossa fé para que ela seja aumentada, como disse aquele pai do filho que ninguém tinha conseguido curar. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Fala isso para o Senhor, é um texto bíblico, então você pode tomar posse. Tudo que foi escrito nas Escrituras foi para o nosso bem. Diga, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu quero, Senhor, que a minha fé dê testemunho, Senhor, das vitórias que Tu tens. Eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Manda, Senhor, manda Teu Espírito. Quando a gente vê músicas como essa que falam dos rios, a gente muitas vezes não tem ideia de como é forte esta imagem do rio. Começa lá, evidentemente, quando Deus separa as águas de baixo das águas de cima, lá no Gênesis, no hino do Gênesis, dizendo que a primeira organização de Deus foi referente às águas. Depois a gente vai encontrar isso de uma maneira muito forte com Noé, aquele que disse sim a Deus, e mesmo com a sua família, que não era tudo gente boa não, hein? Gente perdida mesmo. Você pega a história dos filhos de Noé, mas Deus cumpriu a palavra dele, até com a família que não caminhava com que a própria família era contra a construção da arca.
E Deus agiu com as águas. Nós vemos com Moisés, toca o mar e o mar se abre. Com Josué, chega no rio, toca o rio se abre. Com Eliseu, Elias vai na beira do rio, é tomado num turbilhão de fogo e o seu manto cai com Eliseu, e Eliseu fica com o dobro da unção de Elias. Jesus vai na festa dos tabernáculos e diz: quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. E isso era ainda mais forte, porque o profeta Ezequiel é o profeta que falava que as águas, o rio que saía do trono, levava a bênção para todos os países, era tempo de exílio. E ele dizia que os rios estavam levando, as comunidades judaicas naquele tempo se reuniam na beira dos rios, lá onde eles estavam exilados. Quando São Paulo sai para as missões, podem ler, muitas vezes nos lugares onde não haviam sinagogas, templos só em Jerusalém, mas sinagogas aonde eles se reuniam, São Paulo ia para onde? Para a beira dos rios, que era lá que o povo se reunia. Então os rios tinham essa força da imagem de que ele nos banha, ele nos restaura, ele nos dá vida e ele representa o Espírito Santo. E é hora de pedir que Deus faça um rio de água viva na sua casa. Que o Senhor passe com esse rio, lavando, purificando, transformando, levando os dejetos embora, restaurando. Não é que hoje em dia a população aumentou muito, mas como é que se purificava? Os esgotos iam para os rios, que lá as bactérias se perdiam, porque a água era muito maior. Hoje em dia, claro, tem gente demais jogando esgoto num lugar só, tem que tratar. Mas nós sabemos a força do rio. Põe a mão no teu coração, fala: Senhor, eu preciso de um rio para me dar uma ducha poderosa, de restauração, de renovação, de restauração. Senhor, manda mesmo essa água poderosa, e que ela haja dentro de mim, para fazer com que eu tenha força, com que eu possa, Senhor, ir mais longe. Pede para o Senhor, sopra teu vento também, Senhor, para tirar todo esse sentimento de falta de ar. Quando as pessoas estão em pânico, qual é o primeiro sentimento que tem uma pessoa quando está em pânico? Parece que ela não vai respirar, não é? E às vezes ela acha que está doente mesmo, está, claro, mas não fisicamente, mas fica até sem respirar. É muito forte essa questão. E nós passamos aí por doenças terríveis, ainda temos aí pneumonias que estão prejudicando tanta gente. Então a gente precisa do sopro de Deus. Senhor, eu preciso respirar este ar que vem do teu Espírito para sentir vivo. Tem gente que não tem se sentido vivo e por isso não tem conseguido seguir adiante. Você precisa disso. Se você tiver aí alguém conhecido do teu lado, dá um empurrãozinho, fala: você precisa disso, você precisa ir adiante com o sopro, esse sopro de Deus, sopro do Espírito. E é isso que o Senhor faz com o seu Espírito, Ele sopra sobre nós. É um vento impetuoso, como diz lá no Evangelho, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito. Ele vem e renova, dá força. Eu quero. Fala com Jesus. Você quer? Precisa? Só quem precisa, fale com Ele sobre isso. Eu preciso. Vem vento poderoso, vem vento que renova, vento do Espírito, precisamos de Ti. Você tem fraquezas? Você tem fraquezas? Eu tenho. Sabe que uma coisa importante é quando a gente consegue ver as nossas fraquezas. Não é fácil, porque nós somos treinados pela vida e pelo mundo a nos proteger, a não mostrar fraqueza, com medo de que os outros se aproveitem de nós e se aproveitem das nossas fraquezas. Esse é o mundo. O mundo é assim. Você mostra a tua fraqueza e o mundo, e até as pessoas que você nem imaginaria. Quem aqui não tem uma história de uma amizade, de um relacionamento
de uma situação familiar aonde a tua fraqueza exposta foi usada para te ferir, te humilhar, te passar para trás, sofrer. A maioria deve ter alguma história dessa. É assim o mundo usa isso. Mas com Deus não, porque Deus jamais vai se aproveitar das nossas fraquezas. Pelo contrário, elas são a nossa fortaleza, porque as nossas forças vêm dele, mesmo quando você não percebe. As nossas fraquezas vêm de nós, é dele que não vem. Mas quando a gente sabe as nossas fraquezas, a gente coloca diante de Deus, e aí ele vem, porque nós reconhecemos. Faz a sua oração falando com Deus agora da sua fraqueza. Fala com Deus, ele sabe já, claro que sabe. Mas às vezes nem você saiba, mas se você sabe de algumas, fala com ele. Senhor, eu sou fraco, sou frágil. Quantos vacilos, quantas perdas de paciência, quanto descontrole, quanto desamor por mim mesmo, quanta baixa estima, quantas coisas difíceis de lidar. Coloca agora diante do Senhor, fala: Senhor, está aqui, age. Põe tua mão poderosa, Senhor, e vem agir sobre todas estas fraquezas. Quantas coisas nós não suportamos, quantas vezes nós mesmos somos insuportáveis. E essa hora é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim, age em mim, toca-me. Eu sou isso, Senhor, eu não sou melhor que isso não, eu sou exatamente isso. Mas eu estou nas tuas poderosas mãos. Descansa na mão dele e ele pode fazer. Senhor, vai agora fazendo com que meu irmão e minha irmã tenham coragem de falar da sua fraqueza para você. Você está aí vendo a oração na mente, nos lábios. Então, Senhor, pega e abençoa com teu poder. Senhor, que nós possamos sair daqui com tamanha força, porque tu transformastes o fraco no forte, o cansado no reanimado, o triste no alegre, o vacilante no firme. Vem, Espírito. Quero falar para você, Deus pode te levantar. Quer maior experiência do que Pedro e João entrando no templo às 15 horas para rezar e encontrando o mendigo de sempre e dizendo: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É muito forte às vezes que nós encontramos Jesus levantando lá na piscina de Siloé. O que disse o homem deitado, paralítico, numa cama: Senhor, não tem quem me jogue na piscina quando o anjo mexe na água. E o Senhor, que anjo que nada, pega a tua cama e vai embora. E aquele que abriram o telhado para colocarem lá no meio, porque ele mesmo nem tinha fé, e o Senhor: teus pecados te são perdoados. E todo mundo escandalizado, ele fala: ué, vocês acham que eu não tenho esse poder? Então levanta, toma teu leite e anda. Deus é um Deus que nos levanta. Nos levanta. E muitos de nós precisamos viver sendo levantados. Quantas vezes a gente já caiu? Não é só caiu no sentido de fraqueza moral, não. Caímos de cansaço. Caímos
de desânimo, caímos porque queremos, sabe, aquela coisa de você já viu aquela pessoa que entra em casa, liga a televisão e vai se enterrar na série, porque daí, para não fazer nada, para não se mexer, no fundo está ali, não é porque gosta tanto, é porque está travado. Mas se o Espírito vier e te levantar, aquele que não consegue sair de casa, tem um monte de capacidade para ir atrás do emprego, o Senhor quer abrir uma porta, mas a pessoa não consegue. Precisamos que o Senhor nos levante, que o Senhor fale para você: eu te levantarei. Fala para o teu irmão, escuta aí, escuta, o Senhor dizendo: eu te levantarei. Levanta a sua mão, feche os teus olhos e diga: eu sou o filho amado. Eu sou o filho amado. Fala com o teu coração. Lógico, se você é uma mulher, você vai dizer: eu sou uma filha amada. Eu vou dizer: eu sou um filho amado. Eu não quero que vocês repitam a minha palavra. Eu quero que vocês digam para o Senhor que vocês se sentem filho amado, filha amada. Porque de fato é o que você é, o que eu sou, o que nós somos. Filho amado. Você é filho amado. Você é filha amada. Diga: eu sou um filho amado. Eu sei, Senhor, eu sou um filho amado. Às vezes não me sinto, mas eu sou um filho amado. E por isso, Senhor, as bênçãos dos filhos eu quero, Senhor. E se eu sou o filho no filho adotado em Jesus Cristo, eu quero, Senhor. Eu sou um filho amado. Sou uma filha amada. Sou um filho amado. Eu tomo posse mesmo dessa bênção. E aí sim, deixa Ele restituir tuas forças. Se você é filha amada, se você é filho amado, pode alguém que te ama e tem tanto poder quanto Deus Pai te abandonar? Pode? Não. Jamais. Nós nos sentimos abandonados, sim, é verdade, algumas vezes. Nós podemos não nos sentir como aqueles que são amados, porque temos também experiências ruins nas nossas casas, não é? Quantas pessoas têm traumas do amor dos seus pais, que deveriam ser o reflexo do amor de Deus, mas é a humanidade, e alguns até pioraram, mas isso não muda o tamanho do amor dele por você. Então, se abrace e peça que você sinta, Senhor, esse vai amor, nessa graça. Cura-me, esse Senhor. amor que Ele tem por você, esse amor que te abraça, esse amor que te acolhe. Deus te ama, te ama. Deus me ama, e Ele me acolhe. Senhor, eu quero pedir o teu poder agora para que as pessoas possam saber que são amadas por ti. Provar, Senhor, teu amor infinito, Senhor, que age em cada canto, em cada olhar, em cada momento. Em cada lugar. Quantas coisas a gente faz porque queremos ser valorizados, queremos ser amados, e essa carência não nos ajuda. Precisamos saber que somos amados, e aí sim podemos amar e ser amados, mas sem sermos carentes de fato, sem sermos enganados pelo amor, porque não nos sentimos amados. Senhor, eu quero pedir a tua unção agora poderosa, para que as pessoas experimentem, as que estão aqui, as que nos acompanham, o amor poderoso que tu tens, o teu olhar amoroso. Aquele olhar que olhou para o Mateus naquela mesa de cobrador e falou: vem e segue-me. E ele largou tudo para seguir. Quem via esse amor de Jesus nos olhos, raramente, não acabava por ir atrás. Claro, há casos na Bíblia de quem foi amado e não quis ir. Mas nós podemos dizer: Senhor, quero ser restaurado pelo seu amor. Restaura-me, Senhor. Quem quiser acompanhar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quem tem a Bíblia no celular pode pegar. Quem está com ela fisicamente como eu, que é muito melhor, pode pegar. Quem não trouxe, presta atenção dobrado, né? Porque daí tem que guardar na cabeça. João, capítulo 1, versículo 14. Vou usar aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém hoje. Sempre trago a Bíblia Ave Maria. Hoje quero usar essa tradução. Então vai dar um pouquinho de diferença com a maioria das traduções, mas vocês vão ver, não muda nada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor. Vou repetir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João, vocês sabem, escreveu o Evangelho quase 100 anos depois. O último livro da Bíblia, para quem não sabe, o Evangelho de João é o último livro na ordem cronológica de quando foi escrito. Não é o Apocalipse, é o Evangelho de João. João escreveu isso, portanto, com vários dos apóstolos já tendo dado a sua vida por Jesus. Talvez, quando ele escreveu o Evangelho de João, Pedro já havia sido crucificado de cabeça para baixo, Paulo talvez já tivesse sido decapitado, Tiago já tivesse sido jogado do alto do monte para que morresse precipitado em Jerusalém. Não sei exatamente as datas, portanto eu não sei dizer quando que estes grandes homens de Deus já haviam partido. Nossa Senhora, certamente, em Éfeso. Uma coisa é certa, São João pega o seu livro e ele não está interessado em fazer nenhum relato para os judeus, porque Mateus já havia feito isso. Nem está preocupado em fazer um relato cronológico, porque Lucas já havia feito uma série de pesquisas para escrever os seus evangelhos, tanto que somente Lucas fala da infância de Jesus. Também não está preocupado com o documento base, que depois virou o Evangelho de Marcos, com fragmentos de todas as coisas que Jesus fez. João olha para tudo isso e sabe que tudo isso já estava em todos os lugares. E mais, João já sabe também que diversas das cartas de São Paulo estavam espalhadas pelas igrejas recém-fundadas ou fundadas. Então ele vai querer fazer uma outra leitura da boa nova de Jesus Cristo. Veja que ele gasta um tempão para falar, por exemplo, do discurso de despedida de Jesus, que é maravilhoso. Eu sou a videira verdadeira, não é? E assim por diante. E a gente vai encontrando frases chaves que provavelmente alimentavam as comunidades. Tanto é que ele começa com o Evangelho de João, quando ele vai fazer o prólogo, ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e depois ele vai falar, não é que o Verbo se fez carne. Ele vai dizendo, olha gente, vamos explicar. Jesus era Deus, estava com Deus, junto com Deus. Ninguém tinha essa compreensão no início. Jesus é o Filho de Deus, isso ficou muito claro. Mas Jesus era um com Deus desde a criação, isso não estava muito claro, a igreja foi compreendendo. Já São João já consegue enxergar isso, porque a igreja já refletiu, já experimentou, revelações aconteceram, experimentaram o poder, ele tinha mais clareza. Os próprios apóstolos, enquanto estiveram com Jesus, não tinham uma ideia muito clara, apesar de que certamente Nossa Senhora contou como havia o anjo encontrado ela, como ela tinha aceitado, como é que ela tinha tido uma gravidez que ninguém poderia explicar, porque era fruto do Espírito Santo. Mas eles certamente deviam ficar assim, nossa, como é que foi isso? Não é? É o Filho de Deus, o que é isso? Pois bem,
São João está neste momento querendo falar coisas importantes, porque também já nesta época, muitas heresias já haviam surgido, muitas seitas já haviam se bipartido. São Paulo, em todas as suas cartas, fala: para de ouvir essas pessoas, eles estão querendo mudar o evangelho, e grita disso. Você pode ler Filipenses, pode ler Efésios, pode ler Colossenses, pode ler Filemão, todas elas São Paulo reclama de que infiltravam-se pessoas querendo criar mais complicações para o evangelho. Então João vem, apóstolo, viveu com Jesus, caminhou com Jesus, esteve com Jesus na praia junto com Pedro, quando Pedro pergunta: e esse, o que vai acontecer? E ele fala: que te importa se eu quiser que ele fique até que eu volte? Achavam até que ele não morreria. Já ouvimos tantas histórias. Tentaram martirizá-lo com um caldeirão de azeite fervendo, ninguém sabe por que não deu certo. Exilaram ele na ilha de Patmos, quando ele teve as revelações e as visões do Apocalipse. Por que depois de tudo isso, com a autoridade que ele tinha, certamente nesse momento João era a maior autoridade da igreja. Mesmo que o papado tenha saído de Pedro e ido para Clemente, não importa, ele era a maior autoridade, viveu com Jesus, ouviu Jesus, caminhou com Jesus, sabia como Jesus pensava, deitou-se no colo de Jesus, correu para ver o sepulcro vazio. Então ele começa a dizer coisas que são muito importantes. E entre elas é de que o sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz, que nos liberta, que nos transforma, que nos lava, e que com a sua ressurreição nos dá a vida eterna, só aconteceu porque em um momento Deus fez uma intervenção na humanidade. E é por isso que a gente sabe que Deus não vive intervindo em todo momento. Tem gente que gostaria que tivesse toda hora Deus resolvendo todos os problemas. Quero avisar você, não irá acontecer. A grande parte dos teus problemas você irá resolver, ou irá superá-los com a tua caminhada, a grande maioria. Mas ele te garante que se você estiver com ele, não lhe faltará força para isso. Mas muita gente acaba ficando tão só querendo que ele faça, que deixa de fazer a parte, caminhar, superar, pedir a força, pedir a inteligência, pedir a sabedoria. Estende a mão para quem está perto de você e fala: que o Senhor te conceda sabedoria. 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 Coloca a mão no coração e diga: que Deus me conceda força. Força para poder fazer o que eu tenho que fazer, para tomar decisões que eu tiver que tomar, para fazer a caminhada que eu tiver que fazer. Me dê força. Pede. Então o Espírito Santo virá, porque essa é a tua oração. Mas às vezes Deus também intervém, para mostrar que Ele está presente, para mostrar que Ele nunca te abandona, porque às vezes é a única saída e Ele faz, e Ele vai fazer na hora certa. Claro, você tem que pedir. Por isso, não é porque você tem que ter a força de Deus, pedir a força para Deus, pedir a sabedoria e tem que fazer a tua caminhada, que você não vai pedir o milagre também não. Pode pedir. Para tudo. Para tudo, porque Deus se importa com tudo. Pode pedir para comer, pode pedir para ir na sua casa, ajudar você nessa batalha, pode pedir pelos teus filhos, pode pedir pelo futuro, pode pedir o milagre. Tenha medo não, Deus está aí para te ouvir mesmo. Mas certamente Ele tem as melhores respostas, mas alguns momentos Ele vai intervir. E a principal intervenção que Ele fez foi intervir na humanidade, enviando seu Filho, gerado, não criado. Quer dizer, não é alguém que Ele criou, era alguém que era parte dele, e Deus interviu. Então muitas vezes a gente olha a salvação, pensa na cruz, pensa na paixão, na dor,
Pensa no Jesus que caminhou com o povo, realizando sinais, contando histórias, parábolas maravilhosas, dando ensinamentos, e não se dá conta que isso teve um início. E esse início foi: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebam que São João, ao contrário de Lucas, ou mesmo ao contrário de Mateus, que faz aquela longa genealogia de filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, João escolhe dizer com toda clareza: quem apareceu no mundo como uma criança, com todos os limites que uma criança nasce, não fala, só chora, não é só vai aprender a andar, vai dar trabalho para as mães, não é? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Teus filhos deram trabalho quando nasceram? Deram ou não deram? Pois é. Depois foi maravilhoso. E foi maravilhoso também o trabalho, mas deu, não deu? Ainda mais, imagine Jesus também. E aquela jovenzinha que era Maria. Só que São João faz questão de dizer: gente, espera lá, ele era exatamente humano, com todas essas coisas humanas, mas foi o momento fundamental onde o Verbo se fez carne e a história mudou. E a história só mudou por causa daquele momento. E é por isso que quando a gente celebra o Natal, que sabe, sei lá, quando é que Jesus nasceu, provavelmente não foi num dia 25 de dezembro, não é? Gostem ou não gostem, ou pode ter sido também, mas, porque era escolhido, era festa, já aproveitaram, fizeram aquela coisa toda, ninguém sabia direito, não é? Então, vamos escolher o dia vai ser dia 25, que tem tudo a ver, é o dia que tem mais luz, é o dia de mais sol, então vamos escolher. Mas nós sabemos que, independente o dia exato, ou o ano exato, né, dizem que Jesus nasceu, eu já não lembro mais se é um ano depois, ou se é um ano antes do ano zero, porque ninguém tinha essas medidas todas, ninguém tinha esses registros todos. Isso não importa. Importa é que ele veio, e que ele não era só um nenezinho, ele era o Verbo, ele mudou a história. A gente pode estar aqui, e a gente vai para o céu, e as outras gerações que foram antes mesmo de Jesus irão para o céu, porque ele as visitou, porque um dia ele veio. E a gente tem que tomar posse disso e dizer: obrigado, Senhor, porque isso muda a história, muda o mundo, mas principalmente pode mudar a minha vida. A entrada dele no mundo, e eu tomar posse de que Deus veio fazer parte disso tudo, e aí vem o louvor. Na verdade, se fosse a tradução mais exata, é assim: o Verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós. Veja que quando João escreveu, já não havia mais tantas tendas, ainda haviam, porque tinham as viagens. Mas porque para o povo de Israel, a tenda era fundamental. Ele viveu 40 anos no deserto, não fez casa, gente. Morou debaixo do quê? De tenda. Portanto, Deus veio viver a minha vida, do jeito que a minha vida é. Do jeito que as minhas coisas são. E aí não importa, gente. Eu fazia, quem me acompanha nas meditações diárias, tem no finalzinho da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo diz assim: a casa de César saúda a todos. Eu até fiz questão de recortar esse pedaço. Quer dizer, a tenda foi montada na casa de César. Quem era César? O imperador. Então tinha cristão lá no imperador, tinha cristão lá entre os escravos, tinha cristão em todo lugar. Deus montou a sua tenda em todo lugar, não fez distinção de pessoas, é para todo mundo. Só que a gente tem que perceber, ele está aí, e essa realidade muda a minha vida, muda a minha história, e eu preciso tomar posse disso, porque foi aí que tudo começou.
Obrigado, Jesus. E aí eles vão falando. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, quer dizer, do Filho único de Deus, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então não é só o nenezinho, é quem ele representava e quem ele era. Toma posse disso. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos nascido nesse tempo. Obrigado por podermos ouvir isso. Obrigado, Senhor, por podermos compreender isso. Obrigado, Senhor, porque a sua glória está aí. E eu quero que ela passe pela minha vida, porque eu preciso que a tua glória passe pela minha vida. O que aconteceu quando a glória encheu o templo onde estava Isaías? Ele pensou que ele ia morrer, porque era maravilhoso. O que aconteceu quando nós encontramos Elias pedindo as nuvens e diz, ou então quando Moisés desce com o rosto brilhando? Um pedacinho da glória basta, pois a glória do Senhor está no meio de nós, porque Ele nasceu, está presente, e eu louvo o Senhor por isso. Quero tomar posse. Vamos ficar de pé, e eu quero que você pense exatamente nisso, e diga: obrigado, Jesus, porque você veio e me salvou, porque você veio e me deu vida. Obrigado porque você veio, Senhor, senão nós íamos estar esperando até agora. Amém. Amém.